nome do nosso Deus, né? Esse é um dos intuitos do nosso culto, exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. A minha esposa sentiu de Deus de trazer um testemunho. Ela quer me fazer companhia hoje na ministração da palavra. Vou convidar ela aqui para esse momento. E logo após eu estarei trazendo aquilo que Deus tem colocado em meu coração já há mais de uma semana. E eu quero compartilhar com a igreja isso que Deus vem tocando em meu coração e em meu íntimo a esses dias. Amém. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. No momento do louvor, esse último louvor, né? Eu ia convidar os músicos. Por favor. Os músicos podem vir, por favor. Os músicos, as meninas que louvaram, chega aqui. Por favor, pode vir, em nome de Jesus. O Senhor me tocava lá atrás. Pode louvar, é para tocar. É bem rapidinho, porque o que Deus quer fazer nessa noite é coisa grande. Né? Deus é Deus que Ele sabe todas as coisas. Nada aqui foi planejado. Mas no momento que essas meninas estavam louvando esse último hino aqui, o Senhor me trouxe à memória 92, quando eu me converti, né? E de repente o Senhor nessa noite falou para mim que aqui vai ser quebrado grilhões. Pessoas que entraram aqui precisando de uma libertação, de cura da alma. Pessoas que passaram pelo abuso. Abuso, irmão, não é só sexual, não. Tem abuso de palavras. Você que alguém um dia disse que você não ia ser nada. Nada. Que você não prestava para nada. O Senhor está dizendo que você presta, você tem um valor. Esse último louvor que vocês louvaram, vocês vão louvar, nem que seja só um pedacinho. O Senhor disse assim, Senhor, e a liturgia do culto? O Senhor diz assim, eu estou presente, quem comanda sou eu. Porque Deus é Deus organizado. E em 92, eu aceitei na igreja de Apodi, Igreja de Cristo, Praça da Redenção. Mas o Senhor usou muito uma serva do Senhor que Deus já acolheu, irmã Salete do hotel. Deus colocou a irmã Salete ao meu lado. Ninguém sabia o que eu passava, ninguém entendia, né? Mas Deus levantou a irmã Salete. Deus levantou a irmã Salete para dizer assim, Deus mandou eu colocar você debaixo do meu braço. Então eu vou colocar, não importa, eu vou romper todos os protocolos. Aleluia. E vou lhe carregar, vou lhe ajudar, minha filha. Aleluia. E eu fiz parte muito tempo dos momentos dos cultos de oração da Igreja Betel em Apodi. E teve um momento, um dia de manhã, na escola bíblica dominical do Betel brasileiro. Irmã Salete convidou uma pessoa de Fortaleza, Alisson, que era um cantor, um ministrante chamado Jeremias, ou era um nome assim, que eu não lembro mais. E no momento que aquele homem louvava ao Senhor, este hino, este louvor, quebrou grilhões na minha vida. Correntes caíram de cima de mim, igreja. Nesse dia, nessa manhã, a igreja, ela ficou toda intercedendo, em oração. E eu fui liberta pelo poder da palavra. Pelo poder desta letra, deste louvor. Você tem noção do que você está louvando e adorando o Senhor nessa noite? E o Senhor dizia assim, minha filha, eu sou o Deus que quebra qualquer protocolo. E o Senhor me levou naquela manhã ali para ser curada, restaurada. E hoje o Senhor lhe trouxe aqui para ser curada e curado nessa noite, em nome de Jesus. Você que chegou aqui sem força, apresente ao Senhor, igreja. Não tenha vergonha de adorar, não. Se você tem vontade de se colocar de pé, se coloca de pé. Porque naquele dia ali no Betel brasileiro,
Eu levantei e quando eu abri meus olhos, eu estava na frente de joelho. E a irmã Salete dizia assim: você não está sozinha, minha filha. Aleluia. E para a glória do Senhor, Deus fez coisa grande na minha vida naquele ano de 1992, mês de julho. O Senhor curou de feridas, porque muitas vezes pessoas disseram que você não ia ser nada. Muitas vezes algumas pessoas até do seu sangue dizem assim: nem para limpar puleiro de galinha tu vai servir. Mas o Senhor lhe trouxe essa noite para dizer que você tem um valor. Pode louvar. Pode louvar e adorar o Senhor. Adore. Se você tiver vontade de abraçar alguém, abraça, igreja. Engrandecer. E eu louvo a Deus pela vida daquela mulher que investiu na minha vida. Por tua O Senhor investiu em você, igreja. confiança. O Senhor investiu em você. Infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda O a Espírito terra. Santo está aqui quebrando grilhões. Levanta, mulher, homem de Deus. O Senhor lhe trouxe para dar força nessa noite. Queremos o teu nome. O Senhor está lhe dando força, restaurando. O Senhor está restaurando o teu altar. E agradecer-te. O Senhor está por tua restaurando obra em nossas o vidas. teu altar diante do Senhor. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e Agradecer-te. por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito. teu amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Senhor está nesse lugar, operando entre nós. Oh, Senhor, como tu és maravilhoso. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Só o Senhor é digno de louvor, honras e glórias. Esse Deus sabe todas as coisas. Amados, há um bom tempo, Deus vem falando em meu coração e a minha vida por meio do Salmo 42, em especial o versículo 5. E eu tenho falado sobre ele em outros momentos, em outros lugares. E hoje eu estava com receio de até ministrar sobre ele. Portanto, falar dele em outros momentos. E eu não queria repeti-lo. Mas o Senhor sabe todas as coisas e com esse momento
que Deus tocou no coração de Fatinha, isso para mim foi uma confirmação que eu devo, nessa noite, ministrar sobre esse texto. Nós somos seres criados por Deus e temos esse anelo dentro do nosso íntimo. E às vezes a gente quer preencher esse vazio que só Deus é quem preenche de outras formas, de outros meios, com outros artifícios. E eles não são preenchidos dessa forma, só por meio do nosso Deus. E eu queria ler esse texto com os irmãos e refletir sobre ele, e dele extrair algo para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para a nossa condução espiritual. E para isso, eu queria pedir assim, esse momento bem introspectivo. Não imagine outras pessoas ao seu lado, mas se imagine só você e Deus nesse momento. Ou só você. E possamos ler nessa dimensão, nesse contexto de introspecção, de meditação. E que qualquer conflito que supostamente venha se evidenciar na sua vida nesse momento, se apresente ao Senhor, se coloque diante do Senhor, né? Davi aqui nos dá um direcionamento que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu refletia sobre essa canção, sobre esse salmo, sobre esse momento de introspecção que Davi teve com ele mesmo e trazendo para a nossa realidade num tempo onde a ansiedade às vezes tem tirado o nosso sossego, o nosso controle, tem nos desestabilizado muitas vezes. E como nós vamos sair dessa situação de instabilidade, de falta de estabilidade? Eu vi aqui nas palavras de Davi uma forma da gente começar a ter essa autonomia, mas não é uma autonomia de cunho particular, que vem da nossa própria fonte, da nossa própria capacidade ou força, mas daquele que nos fortalece, daquele que é o nosso auxílio, daquele que é o nosso Deus. Nessa procura por resposta às supostas causas da ansiedade que o cercava, Davi nos orienta em como tratar os conflitos e desafios que geralmente internalizamos em nosso ser. Ao seguir esses questionamentos e orientações que ele nos faz, podemos encontrar um norte de como nos situarmos nessas possíveis ansiedades da vida. Em como fazer isso? Ele faz questionamentos a si mesmo, a sua alma, nesses momentos de angústia e tristeza, que às vezes a gente que não passa por dentro dessa realidade não sabe descrever, mas quem está por dentro sabe se situar e encontrar tais respostas. O abatimento da alma pode ser resultado tanto do contexto exterior como de nossa própria iniciativa, ou seja, dos nossos próprios conflitos, aquilo que a gente se propõe a fazer, mas as nossas limitações não nos permitem alcançar, as nossas falibilidades não nos permitem alcançar, ou não nos permite ser tão perfeito para tal, e aí pode se abater uma tristeza. Em nossas relações interpessoais, costumamos nutrir a esperança de uma interação cordial, amistosa e sem intercorrência de animosidade, ou seja, de discussões, de
ações que supostamente venham trazer tristeza para a gente, com base naquilo que a gente espera do outro, ou até com pessoas que a gente conhece, convive, se relaciona, sabemos quem é, elas também sabem quem nós somos, e muitas vezes vêm frustrações, decepções, e não é um desapontamento, não, porque desapontamento é quando você nutre em determinada pessoa uma expectativa e ela não corresponde. Mas decepção é quando você conhece. Você sabe quem é, ele também sabe quem você é. E aí vem frustrações, vem tristezas, traições. E isso é uma decepção. E decepção nos traz a falta de confiança. O desânimo, até porque não se trata de alguém que a gente supôs ser isso ou ser aquilo. Mas é de alguém que a gente convive, que a gente se relaciona. E a gente espera que nessa interação, nessa relação, haja harmonia, haja integridade, haja cumplicidade, porém, em um dado momento, isso se ausentou. E pode vir a tristeza, pode vir o abatimento da alma. Porque aquilo que a gente nutriu não foi correspondido. Aquela interação que a gente esperava cordialidade, que a gente esperava algo que viesse nos complementar, não foi correspondido. Mas a realidade das interações, em muitos casos, para quem se empenha por um ideal harmonioso, é frustrante. Mas esse é um lado. Existe outro lado também. Quando nos deparamos com as nossas falibilidades. E somos nós mesmos que frustramos o ideal de uma boa interação e, como resultado, surge no íntimo de cada um de nós a tristeza, a decepção e o desânimo. Davi pergunta para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Amados, eu vejo aqui ele à procura de uma resposta. De onde vem esse abatimento? De onde vem essa perturbação que está no íntimo? Que está no seu íntimo? Nós temos que parar e começar a ter essa atitude introspectiva do nosso ser. Às vezes, no momento de oração, nós podemos nos encontrar, ou às vezes nem conseguimos orar. Porque quando nos ajoelhamos, tudo isso vem à tona. E aquelas palavras que a gente quer direcionar já somem. Já não temos como pronunciá-las. Aí bate essa angústia, bate essa ansiedade, e é onde nós devemos encontrar essas respostas. De onde vem o abatimento de minha alma? Será que é de mim mesmo? Será que foi da falta de uma relação, de uma interação correspondente com o que é harmonioso, com o que venha com dizer com cumplicidade na caminhada? Será que essa falta está em mim mesmo, que não consegui cumprir com requisitos que eu mesmo tracei para alcançar um ideal de convivência harmonioso? São essas respostas que nós temos que encontrar para nos situar em meio a tudo isso. É isso que eu vejo Davi nos direcionar. Mas quando não encontramos, quando essas respostas já não são, vamos dizer assim, cognitivamente alcançáveis por nós mesmos,
pelo nosso consciente. Aí Davi, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Em meio a essa espera, louvar a Deus. E louvar a Deus aqui não é uma mera distração, não. É uma entrega, é um tributo da sua própria vida ao Senhor. Está aqui, Senhor, em meio a essa crise, nesse momento de crise, eu vou esperar por Ti, mas vou louvar. E às vezes a gente acha que devemos louvar somente em momentos de gratidão. Isso é adoração. Mas você vai entregar o seu louvor a Deus, o seu holocausto. Na antiguidade, na aliança do povo judeu, eles iam louvar a Deus com o holocausto, eles traziam aquele cordeiro perfeito para ser imolado em cima do altar. O nosso louvor a Deus, em meio a essa adversidade, em meio a esses conflitos internos, seja de entrega de vida, sua vida sendo entregue a Deus, louvando a Ele, na alegria ou na dor, você vai estar celebrando ao Senhor com a sua vida. Espera em Deus, pois ainda o louvarei em meio a esses conflitos, pois Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus. E como Deus age nesse momento, como auxiliador, como Senhor, como Deus, como soberano de nossas vidas. Segundo Isaías 40, versículo 31, Ele renova as nossas forças, faz subir com asas como águias, e ao correr não nos cansaremos, e ao caminhar não nos fatigaremos, pois os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Na prática, como isso acontece na minha e na sua vida? Renovar as forças, porque esse Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza nos tempos de angústia. Se nós esperarmos tão somente nele, eu achava que meu taco era forte para nesses momentos me levantar. Mas eu percebi que nesses momentos de angústia e de adversidade, só Ele é quem nos levanta, só Ele é quem nos consola, só Ele é quem nos conforta. Às vezes estamos presos em grilhões que nós mesmos criamos. O que é grilhão? Os presos tinham algemado um peso nos seus pés para não. E isso machucava o tornozelo. Deus nos liberta desses grilhões que nós mesmos criamos, desse emaranhado angustiante de nossa vida. Esperemos no Senhor e Ele vai nos fortalecer. Se é alguma afronta, esse Deus também é refúgio para mim e para você, para nos libertar dessas afrontas da vida e decretarmos vitória, não por nossos méritos, mas por aquele que nos fortalece. E às vezes a gente não supera determinadas
circunstâncias da vida. E Paulo vai nos ensinar a ser forte em meio às situações mais adversas que a gente supostamente possa enfrentar. E ele dá uma recomendação que a gente venha aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E ele fala dele mesmo, porque quando a gente for testemunhar, é bom que a gente fale das experiências que nós vivenciamos, que nós construímos diante de Deus. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes, passar por momento de altivez e de bonança, a gente encontra motivos de louvar e exaltar o nome do Senhor. Mas nessas circunstâncias, onde você é humilhado, onde você é ultrajado, onde a fome bate à sua porta, a escassez chega no seu recinto, será que nós vamos louvar a Deus? Esse é um momento de espera. Será que nós temos nutrido essa disposição de louvar a Deus enquanto Ele age? Mas o que Paulo diz é: tudo posso, eu posso subir, eu posso descer, eu posso suportar essas circunstâncias, porque quem me fortalece é Deus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos capacita. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações. Pelo nosso imediatismo, a gente prefere que essa situação de adversidade ela seja dissipada como nuvem ao vento. A gente nunca imagina que em meio a essa adversidade Deus está criando uma pedagogia para a nossa vida espiritual ser mais fortalecida. Deus está nos ensinando. Ele é refúgio e fortaleza nesses momentos de angústia e vai nos dizer o que Ele quer nos ensinar em meio a toda essa tribulação. Só devemos suportar de cabeça erguida, porque dessa adversidade sairá um homem ou uma mulher mais vigoroso na presença do Senhor, sabendo que mesmo em meio ao deserto da vida, Ele não nos deixa só, Ele vai prover as nossas necessidades. Subir com asas como águia. E aí eu penso assim, andar altaneiramente. E às vezes eu imagino, que sonhos você tem? Ou que realidades você imagina para ser alcançado na sua vida? Porque às vezes os sonhos a gente deixa eles muito distantes, né? A gente considera muito distantes, talvez até inalcançáveis. Mas Deus faz andar altaneiramente até em meio a realidades muito difíceis da nossa vida. E um exemplo aqui é o texto que se encontra em Abacuque 3,19. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Quando eu era criança, que eu li essa parte, eu imaginava que era um pássaro, a corça, que andava altaneiramente. Mas a corça é como que um bode, um cabrito montanhês. E ela não fica na chapada dos montes, não, ela fica nos paredões.
Nos paredões aqui onde você imagina que para escalar é impossível, mas ela fica lá, com as patinhas dela firme, de pé, e nenhuma dos animais que são predadores dela consegue pegá-la. Fica seguro, andando altaneiramente. Deus faz isso com você, na sua realidade, no seu contexto. Lhe dá segurança em meio às adversidades. Um certo tempo no meu ministério, da minha família, minha esposa e meus filhos, Deus me fez sonhar caminhando em uma trilha onde tinha 2 cercas de arame, de um lado e do outro. Essas cercas de arame, 3 arames farpados, mas do outro lado das cercas, leões bravos e famintos. E eu imaginava, passando ali naquele meio, o que impedia daqueles leões pular a cerca e me pegar. Mas era um contexto que Deus mostrava da realidade em que eu estava passando, a nossa família estava passando. Por conta de familiares nossos se envolverem em algumas situações, a nossa família foi ameaçada em um certo tempo, a ponto de, quando chegavam certos finais de semana, a gente não podia passar em Apodi. Carros rodearam a casa em que nós morávamos. E pessoas depois vieram dizer que muitos desses que rodeavam estavam altamente armados. E nós não sabíamos nem porquê, até que nossos primos nos revelaram o que estava acontecendo. Aí eu entendi o sonho da cerca. E Deus é quem nos dá a proteção, a guarida, irmãos. São realidades que a gente vive, que vivemos os livramentos de Deus e nem sabemos. Mas Deus nos contempla com sua graça e nos faz andar altaneiramente, sem desanimar, sem desvanecer. Porque a gente olha para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos guia em meio a todas as dificuldades que supostamente venhamos passar. Todas as circunstâncias da nossa vida, Deus está conosco. E quando os momentos de ansiedade vierem sobre nós, cabe muito bem, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Deus meu, porque Ele está acima de todas as coisas. Mas ainda aqui no livro profético de Isaías, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ainda em Isaías 40, 29 diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É isso que Deus faz comigo e com você. Quando nos cansamos, Deus nos faz forte em meio ao cansaço e nos revigora em meio a essa caminhada que vem os desafios, os conflitos, e nós às vezes nos sentimos sem força, sem vigor para continuar essa caminhada. Ele é quem nos revigora, quem nos dá vida, para que venhamos correr essa carreira que a nós está proposta.
Em nenhum canto da Bíblia a palavra vem nos iludir com tempos de muita bonança. Ele vai nos animar, fazer com que tenhamos bom ânimo, porque no mundo teremos aflições. Essa é a palavra. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se quisermos andar em fidelidade com o Senhor, Paulo vai nos mostrar que um dos desafios que nós vamos encontrar somos nós mesmos, porque não há perfeição em nós. E pode ser que a gente possa querer se entristecer, querendo andar perfeitamente, corretamente, e percebemos que em meio a essa trajetória nós é quem falhamos. Não é Deus quem falha. Não podemos procurar nos justificar no sistema. Se quisermos fazer a diferença, somos nós mesmos que temos que nos autocorrigir diante de Deus. Nos apresentar como esses arautos do Senhor, para que a glória dele seja manifesta em cada um de nós. Essa é a nossa caminhada, amados irmãos. Nós anelamos por Deus. Precisamos dele. Entre as relações interpessoais e a nossa relação íntima com Deus, nós vamos tropeçar. Mas aí onde se manifesta a graça desse Deus, por mim e por você. E para que nós nos suportemos nessa caminhada, nós vamos saber, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, numa trajetória de um Deus perfeito, nos colocando uns em favor dos outros, para que possamos caminhar juntos e construir uma comunidade que vive para fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode até perguntar, pastor, por que você sempre faz essa citação? Porque eu não me canso, amados irmãos, de refletir sobre essa estabilidade que Deus em Cristo nos deu. Ele nos fez nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele, com um propósito, que anunciemos as virtudes dele, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus Cristo. Ele foi o autor e consumador de nossa fé. E temos nós o dever de não só ter esse anseio pela ação do nosso Deus, mas de que em meio a essa espera do agir de Deus, da manifestação de Deus em nosso favor em determinadas situações, estarmos louvando. Qual é a motivação? Alguém pode perguntar. O que é que vai me motivar a louvar? Essa espera. Quando nós vamos adorar, nós já vamos em ação de graças. O adorador adora em gratidão. O que louva, louva pela esperança da manifestação da mão de Deus. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E o auxílio de Deus se revela de maneira que a gente seja renovada as forças, sejam manifestas a fortaleza dEle, e possamos andar altaneiramente, ou seja, tendo o livramento de situações em que a gente nem imagina, andando altaneiramente,
fora do alcance daqueles que supostamente tramam a sua queda, o seu infortúnio. Correremos, caminharemos, não nos cansaremos, não nos fatigaremos. Quer dizer isso? Seja constante, irmãos. Não desanime. Qual é o seu ministério? Qual é o seu propósito diante de Deus? Não pare. Se levante quem se levantar. Aconteça, seja o que for, você tem um compromisso com o Senhor. Seja firme e fiel. Não desanime nunca. Que a paz de Cristo seja o árbitro, seja a referência para que a gente possa ter paz uns com os outros e darmos as mãos nessa caminhada, sabendo que não é só você que tem essa luta, outros que se empenham por ser fiel ao Senhor e andar segundo a vontade dele, enfrentam também as mesmas dificuldades. Nisso nós devemos ser cúmplices uns dos outros. Isso caracteriza, amados irmãos, uma comunidade de fé. Isso constitui uma comunidade de fé, onde mesmo em nossas diferenças, nós podemos ver um propósito, uma unidade nesses diferentes, que é a igreja do Senhor. Por que eu tenho que congregar? Porque eu tenho que aprender a suportar os irmãos para que os irmãos me suportem. E assim, vamos estar juntos, mesmo em meio a esses conflitos existenciais no íntimo de cada um de nós. Possamos exercer isso que Davi, o rei Davi, exerceu com ele, porque a gente imagina uma pessoa que viveu de algumas superações, mas teve também os momentos baixos na vida de Davi. Momentos em que ele viveu entre as montanhas, isolado, sozinho, distante de muitos. Por isso que ele tem conteúdo para nos ensinar, para deixar para nós. Em meio aos momentos de solidão, saiba, Deus está contigo. Deus está comigo. Somos um nessa caminhada. Vamos romper com as dificuldades em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo seja com todos. De todas as provas que eu já passei,